E a cidade de Manaus vai começar a adotar o passaporte sanitário para frequentar bares, restaurantes flutuantes e similares a partir dessa segunda-feira, dia 23 de agosto. A decisão é do governador Wilson Lima com base no levantamento do comitê responsável aí por acompanhar os dados de Covid-19. E com o surgimento de casos da chamada variante Delta, o governo decidiu endurecer um pouco mais, ao mesmo tempo em que diminuiu as restrições com relação ao funcionamento, horário de funcionamento, que será estendido a partir de segunda-feira também até 3 horas da manhã e permitirá também a realização de eventos de até 200 pessoas, além de que as feiras podem atuar com até 75% da ocupação. Então, ao mesmo tempo em que o governo diminui um pouco as restrições, ele ao mesmo tempo também começa a exigir dos empresários e também dos frequentadores de bares, restaurantes flutuantes e similares, o chamado passaporte sanitário, passe sanitário, né, que é algo que vem sendo contestado em muitos lugares do mundo, pelo fato de exigir obrigatoriedade, né, da vacinação. E aí você entra nessa coisa da liberdade individual de cada um, dessa situação da opção de você vacinar ou se deve ser obrigatório. É uma decisão que já ganhou os tribunais em muitas áreas. Diversas instituições estão cobrando, alguns empresários também estão cobrando dos seus funcionários esse tipo de apresentação. E essa posição, essa análise, essa reflexão sobre até que ponto a liberdade individual se choca com a coletividade, né? Até que ponto também o Estado pode entrar na individualidade de cada um em relação ao seu próprio corpo, principalmente nessa questão da atenção à saúde, da vacinação e tudo mais. São questões complexas, são questões que merecem uma análise e uma reflexão bem profunda. Eu acho que não adianta você, de uma maneira muito, muito simplória, você tentar fazer uma análise em cima disso. É preciso pensar vários pontos. Mas certamente a questão da individualidade e também a autonomia do indivíduo em relação ao Estado, eu acho que é algo que precisa ser pensado, precisa ser analisado e precisa ser valorizado, né? Afinal, por conta disso, muitas vezes você cria aberturas para que o Estado entre cada vez mais dentro das famílias, dos indivíduos, e que se sintam cada vez mais oprimidos, né? E cada vez mais dependentes do Estado, que não é algo saudável para quem, como eu, prefere um mundo mais liberal, prefere um mundo com uma menor participação do Estado e com uma maior autonomia do indivíduo, com maior autonomia das famílias. Então, essa é uma questão absolutamente polêmica. A gente viu o argumento do governador, a gente viu também o próprio posicionamento do presidente da Abrazel, Fábio Cunha, que também foi favorável aí às medidas, até porque acham que isso vai estimular a retomada, vai dar uma segurança sanitária, as pessoas vão ter uma maior confiança em relação à adoção de protocolos. Com relação à carteira de vacinação que vai ser exigida, nós acatamos aí com muita responsabilidade esse pedido também. Vamos fazer isso funcionar, porque afinal nós também somos muito responsáveis com a saúde das pessoas que nos prestigiam e com a saúde das pessoas que também trabalham conosco. Mas independentemente de qualquer coisa, é algo que chama a atenção, esse avanço do Estado em relação às liberdades individuais. Eu sei, obviamente, que é uma questão polêmica, até porque lidamos aí com uma pandemia, algo que não é tão fácil de administrar, mas certamente eu acho que esse tipo de obrigatoriedade ela precisa ser melhor analisada, melhor discutida, talvez realização assim, de uma participação popular para que se manifeste também e não viva a população e as pessoas, os indivíduos, as famílias, à mercê das decisões de cima para baixo. Além disso, eu acho que isso tem um ônus também em relação aos próprios empresários, porque com essa obrigatoriedade, muitas vezes o cidadão pode optar de não querer ser violado a sua individualidade, se ele tomou a vacina, se ele não tomou e tudo mais, e de repente deixar de frequentar o espaço por conta dessa invasão de uma privacidade, de uma individualidade. Então isso pode surtir um efeito negativo em relação aos bares, principalmente quando cresce esse reconhecimento da necessidade da gente entender que o indivíduo, que as famílias precisam se colocar, não como simplesmente em relação ao Estado, um ente que cabisbaixo anda obedecendo sem questionar e sem analisar e sem refletir sobre o que significa cada uma dessas decisões.
Então são questões realmente que merecem reflexão de todos os lados. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que por mais que tenhamos casos da variante Delta, a gente precisa tomar cuidado com relação a alarmismos e decisões assim muito de cima para baixo, decisões assim muito incisivas em relação ao que fazer, porque muitas vezes esse efeito pode ser danoso, como foi, por exemplo, que se vê com relação ao lockdown, que é uma questão polêmica que até hoje não conseguiu se comprovar se realmente foi a medida mais adequada onde se adotou o lockdown para o controle da pandemia. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, agradeço aí, canal Fred Novaes crescendo cada vez mais, mas não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, marcar o sininho, liberar todos os acessos para receber conteúdo. Olha só, a gente está fazendo dentro da playlist Hostil Política Podcast, toda quarta-feira gravando ao vivo um bate-papo com alguém para falar sobre política. E esse conteúdo também está como podcast aí nas principais plataformas, Spotify, enfim, Apple Podcast, Google Podcast. Está lá o nosso Hostil Política Podcast com reflexão política semanal. E aqui também nesse canal a gente está também analisando aí notícias, como essa notícia que eu estou analisando hoje, que é com relação à exigência do passaporte sanitário para bares, restaurantes flutuantes e similares em Manaus. Muito obrigado por todos que assistiram. Até o próximo vídeo.